2020. Em nome de Jesus, podemos te pedir, Pai, pelo momento que nós estamos passando agora, Senhor, que não podemos estar de fato reunidos, e que o Senhor possa estar conduzindo essa situação, Pai, que tudo que está acontecendo agora, Senhor, possa estar em tuas mãos, possa estar correndo do jeito que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias aí em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. É um texto bastante conhecido, que eu creio que nos fala bem de perto com o tempo que temos vivido, né? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Aleluia. Então esse é um texto que reflete bem esse momento, né? Perseguidos, mas não abatidos, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Tudo com o propósito de que a palavra de Deus alcance o propósito para o qual ela está designada. Eu quero lhe pedir uma coisa, eu vi aqui a mensagenzinha no meu celular, Igreja Batista Água Viva está ao vivo agora. Entra aí no seu Facebook e compartilha no seu pessoal o culto, certo? É uma forma boa da gente passar aí para os nossos amigos também. Glória a Deus. Veja aqui se dá para ver, isso aqui está apagado. Pronto. Dona Mariusa chegou na área. Eu gostaria de mostrar ali, dá para mostrar a imagem de missões? Nós estamos em campanha de missões mundiais e nossa mobilizadora de missões, a irmã Rose, me deu uma tarefa de lembrar a todos vocês que sábado que vem nós teremos mais um leilão. Sábado que vem também chamado de amanhã, né? Amanhã nós temos mais um leilão e dessa vez é um... Oi? É depois de amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã, estou emocionado. Estou vendo o Williams ali. Meu Deus, o que foi? Depois de amanhã, ótimo. Depois de amanhã nós teremos o leilão de um fricassê produzido pelo irmão Beto Jorge. Né? E você já está convidado a guardar aí os reais que você gastaria, sei lá, nos pedidos dos restaurantes aí afora. Você já vai guardar um tiquinho aí para sábado, você participar conosco do nosso leilão beneficente pró campanha de missões mundiais, ok? Deus abençoe a todos. Vamos louvar a Deus com cânticos. Eu estava lembrando hoje do hino 89 do cantor cristão, O Sangue de Jesus a Poder. Pastor Williams, sinta a homenagem aqui ao seu... Dá para ver aí, não? Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder.
sem igual, só no sangue de Jesus há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, provar o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, Deus no seu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ao aceita o dom de Jesus. Ao aceita o dom de Jesus. Eu quero dar uma dica para quem está acompanhando o culto pelo Zoom no celular. Você pode fazer o seguinte: todas as músicas que a gente está cantando, se você não conhece a letra, é só puxar a telinha assim para o lado. A gente está compartilhando a tela, certo? Com a letra. Então você puxa para o lado que você vai ver todas as letras que porventura você não saiba já de cor, tá bom? E nós vamos encerrar esse período de louvor declarando que nós temos um Deus de amor, um Deus que nos segura, que nos fortalece, que nos livra do mal. Passa aí, não. Vamos lá. De novo, Deus de amor, sou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio de me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador, mesmo. De novo, Deus de amor, sou seguro, tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar.
Na fraqueza foi forte no Deus. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Mais uma vez, tem Deus de amor. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Deus forte, o meu ajudador. Aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de ser ministrados em nossas vidas pela vida do pastor Williams Lima, homem de Deus que está ali já a postos. E eu gostaria de passar a palavra a ele. Antes de passar a palavra ao pastor Williams, eu queria orar, né? Abençoando a vida dele. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos mais uma vez ser ministrados, ter a palavra do Senhor transmitida através da vida do pastor Williams. Nós te imploramos, Senhor, que tu continues a falar poderosamente através da vida do teu filho. Esconde o teu servo atrás da cruz de Cristo, onde o inimigo não o alcance, e que ele seja o seu porta-voz nessa noite, Pai. Nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor falará aos nossos corações e te bendizemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Williams. Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos falar um pouco mais sobre... Nós vamos falar um pouco sobre finanças esses dias. Eu acho que hoje é a 7ª semana que nós estamos falando um pouco sobre isso. Na verdade, é uma passada que a gente está fazendo e que isso tem despertado, né? Eu acho que é interessante para a gente poder despertar durante este tempo. Hoje eu quero falar um pouco sobre conselhos, né? A busca do conselho, dos conselhos. E eu quero ler com vocês um texto em Provérbios, capítulo 12, o versículo 15. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou ler, por enquanto, vou ler somente este versículo. E ele diz assim, ó, Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Qual é a versão da Bíblia dele? Pergunta para mim. Provérbios 12, versículo 15. Na minha Bíblia diz o seguinte: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Porém, mais uma vez, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Bem? Que o Senhor possa falar aos nossos corações, possamos ser ministrados nesta noite, possamos ser renovados com a palavra dele em nome de Jesus. Amém. Bem, antes, lembrando que semana passada nós falamos um pouco sobre honestidade, né? Aquela semana a gente está trazendo um tema. Em semana passada nós falamos rapidamente sobre honestidade, utilizamos o texto de Lucas, capítulo 16, lembro dos primeiros versículos, falando sobre um administrador que agia de forma incorreta, com falta de fidelidade com o Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre conselho.
Eu vejo que é pertinente durante este tempo. Esses dias eu estava fazendo algumas pesquisas, porque a gente vai estar em casa, quer fazer algumas coisas, mudar algumas coisas, montar alguma coisa. E aí encontrei uma pessoa que estava compartilhando algo que ele estava fazendo. E aí foi uma live, né? E aí estava tendo uma entrevista, ele estava mostrando aquilo que ele estava realizando, aquilo que ele estava construindo. E aí a pessoa que estava entrevistando ele perguntou: me diga como foi, a quem você buscou, quem foi que te orientou, quem te deu os conselhos para que você pudesse alcançar esse objetivo. Ele teve uma resposta um pouco agressiva no momento. E a resposta dele falou assim: olha, eu não procuro orientação de ninguém, não busco o conselho de ninguém. Na minha vida, quem manda sou eu faço tudo sozinho. As minhas decisões sou eu mesmo que tomo, então eu não preciso de ninguém para poder tomar decisões. Bem, eu achei muito grosseira a resposta dele, e aí me lembrei dessa semana, como eu ia trazer alguma coisa voltada para conselhos, me lembrou, atinou, acendeu uma luz no painel em relação a isso. Esse versículo que nós lemos, de Provérbios capítulo 12, versículo 15, a primeira parte, ele já vai nos mostrando assim, olha, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece bom e parece reto. E de fato, isso a gente começa a perceber a ação, né? A questão do orgulho. E se manifesta aí o orgulho e se manifesta também, às vezes, a teimosia, né? Porque ele quer praticar e fazer aquilo que ele mesmo atenta para ter a ideia de que está fazendo a coisa certa, né? E aí venham com algumas respostas agressivas, e essas respostas assim: olha, já sei o que eu vou fazer, não preciso de orientação de ninguém, eu já tenho todas as coisas calculadas. E essas questões vai distanciando a pessoa de diminuir os seus erros. Hoje nós encontramos, com toda essa dificuldade, nós temos contato direto com pessoas, de conversas, então nós partimos para as conversas por telefone e às vezes o telefone tem se distanciado porque a gente tem tido acesso, estamos tendo acesso à internet, as informações que nós podemos buscar. Hoje, qualquer coisa que você precise fazer, você encontra respostas nas diversas plataformas que estão disponíveis. E a gente vai buscando todas essas respostas. Nós vamos buscando formas de poder resolver os problemas. E dentro dessa situação, a gente encontra muita coisa boa e encontra também muita coisa ruim. Então, os nossos conselheiros hoje têm sido muitas vezes o computador, o celular, o tablet, que vai trazendo as informações através dos portais que a gente consegue ter acesso. E com isso a gente vai adquirindo bastante informações, diversas informações, e vamos também nos distanciando das pessoas, as pessoas que podiam estar nos orientando, que podem estar nos ajudando em resolver algumas questões da gente. Bem, um outro versículo que nós lembramos está em Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, e ele fala o seguinte: Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Ele fala: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso vai nos mostrando que a gente tem uma necessidade de buscar os conselhos. Mesmo diante diante de situações que a gente percebe ou que a gente acha que a gente não precisa dos conselhos, é interessante que a gente possa pensar. Quando a gente fala a respeito de finanças e a gente vai falar sobre conselhos, é algo que é muito arriscado em alguns momentos, muito delicado. Porque a quem nós vamos buscar conselhos? Quem vai nos orientar quanto às nossas questões financeiras? Primeiro, porque a gente fica preocupado em abrir a nossa vida financeira para alguém. Como é que você vai abrir? Como é que você vai falar sobre isso? É algo, de fato, muito delicado. Quando você vai compartilhar algo sobre a sua vida para alguém e você começa a abrir, sem que você perceba, você precisa contar alguns detalhes. Alguns segredos precisam ser revelados.
E muitas vezes, dentro dessa situação, a gente se fecha e começa a ter as nossas lutas sozinhos. E a gente começa a ver que, durante este momento de luta, de dificuldade, a gente muitas vezes pensa que estamos sozinhos dentro da batalha. E a gente não percebe que tem pessoas que estão próximas que podem muito nos ajudar dentro dessas dificuldades. Então, quando a gente fala sobre conselho, a gente pensa sobre isso, e quando a gente vai trazer isso para a questão financeira, e que é algo muito delicado e que exige da gente muita atenção, então a gente precisa estar atento a algumas coisas. A quem nós vamos buscar conselhos, já que nós sabemos que é algo que não é tão fácil, já que a gente sabe que a gente precisa abrir a nossa vida, compartilhar algumas coisas que nós não gostaríamos de compartilhar para qualquer pessoa. Então, eu queria pontuar algumas pessoas que talvez fossem importantes para que a gente pudesse buscar conselhos, que nós não viéssemos nos fechar. Então, não há como que nós possamos entender que não há possibilidade de nós tomarmos atitude sozinhos e ser bem-sucedido em todas essas questões. Geralmente, quando nós não buscamos conselhos, tem uma tendência muito grande de nós cometermos erros. E aí a gente vai aprendendo com os nossos erros, e são muitas pancadas que nós vamos levando durante a vida, né? Nas decisões que a gente precisa tomar. Uma das primeiras pessoas que nós precisamos buscar orientação para a nossa vida financeira, conselhos, ou ajuda, ou participação, é o nosso cônjuge. Aquele que é casado vai poder entender toda essa situação de forma mais clara, quando nós sentamos com o cônjuge para poder expor aquilo que nós estamos vivendo, como nós estamos passando, e buscar também a orientação, nos dar uma luz para aquilo que nós precisamos fazer, pode contribuir muito. Afinal de contas, estão juntos no mesmo barco, e qualquer coisa que venha a acontecer vai agravar aos dois, a toda a família. Então, o cônjuge, é interessante que ele participe dessa situação, ele possa oferecer conselhos, possa ser buscado conselhos com o cônjuge. Ele vai, sem dúvida nenhuma, eu percebo que quando a gente fala sobre a questão financeira, os homens têm mais facilidade, né? Pelo menos a gente vai vendo que os homens eles conseguem lidar melhor com essas coisas. E as mulheres, elas geralmente se afastam um pouco. Mas é impressionante como as mulheres elas conseguem ter um tato muito grande em relação às coisas que estão acontecendo. Por mais que não tenham um grande conhecimento financeiro de como lidar, de como fazer investimentos, de como fazer compras acertadas ou não, como lidar com isso, acertadas ou não, mas a esposa ela geralmente consegue perceber algumas coisas que geralmente o homem não consegue perceber. Então, isso, dentro de uma conversa e uma orientação, fica muito claro e vai ajudando e traz transparência para aquele momento. Uma outra pessoas que podem contribuir bastante para essa questão da busca dos conselhos são os nossos pais. Bem, o meu pai não é cristão e eu lembro sempre disso, de buscar conselho do meu pai. Claro que a gente precisa ponderar algumas coisas, porque como ele não é cristão, a diferença de entendimento em relação a algumas coisas é muito grande. Mas o meu pai é uma pessoa que tem o interesse de ver o bem dos seus filhos. Então, quando eu busco o conselho do meu pai ou da minha mãe, é interessante como a forma como eles transmitem aquilo que nós perguntamos. Ainda que a gente não chegue para perguntar exatamente como nós iríamos exatamente como a gente precisa perguntar, mas eles conseguem captar e transmitir a resposta de forma muito clara. E vai nos orientando e vai nos ajudando. E se o pai é cristão, então, dentro do nosso contexto, quando nós estamos falando sobre finanças à luz da Bíblia, quando então ele conhece a palavra, é melhor ainda. Eles conseguem contribuir mais ainda. Então, a busca do conselho dos nossos pais vai nos ajudar muito. E quando eu falo sobre os pais, eu estou vendo que tem Pedro ali, né? E Tabel também. Então, parece que é uma coisa muito para os adolescentes, para os jovens.
mas nós, como adultos, precisamos também buscar os conselhos e os nossos pais podem contribuir muito para isso. Pode nos ajudar bastante em algumas decisões. Claro que a nossa vida não vai ficar baseada em conceitos que foram estabelecidos pelos nossos pais, ou pelo cônjuge, ou por qualquer outra pessoa. Mas essas pessoas elas vão contribuir, lembrando que na multidão dos conselheiros vamos encontrar resposta. Então, os nossos pais podem ser também um bom orientador das nossas vidas. Uma outra pessoa que pode contribuir muito para aquilo que nós estamos fazendo é um profissional. Quando nós vamos construir uma casa, nós precisamos buscar alguém que tenha conhecimento para poder nos orientar. Então, quando nós vamos fazer uma construção, nós não vamos buscar um dentista, por exemplo, para nos orientar. Mas nós vamos buscar um engenheiro, um arquiteto. E com a orientação dele, uma orientação profissional, nós vamos ter o crescimento necessário para aquilo que nós precisamos executar. Então, a busca de um conselho, de orientação, de um profissional vai contribuir muito. Então, nós não podemos esquecer que tem pessoas que elas estudaram, gastaram tempo pesquisando para que pudesse contribuir para aquela área de pesquisa. Então, quando nós buscamos conselho de pessoas que são profissionais, elas vão ajudar bastante a gente. Agora, achei interessante um texto que eu encontrei em Atos, capítulo 27, quando o apóstolo Paulo estava fazendo uma viagem, estava indo para a Itália, e no percurso de navio, eles chegam até uma determinada cidade, e era um lugar que estava tranquilo, e o apóstolo Paulo percebe que tinha alguma coisa estranha, e ele percebe que o mar estava meio revolto, e ele chama os responsáveis da viagem e fala para eles, olha, eu acho melhor a gente não fazer essa viagem. Essa viagem ela pode nos trazer prejuízos. Pode trazer prejuízo na carga, pode trazer prejuízo para o navio e pode também trazer prejuízo para as nossas vidas. Aí aqueles senhores, eles falam assim, olha, não vamos seguir o seu conselho. Nós vamos seguir os conselhos dos oficiais e do capitão do navio. Por fim, nós sabemos que no capítulo 27, ele fala sobre um grande naufrágio que eles sofrem e o apóstolo Paulo estava no navio. Naquele instante, a gente percebe que o apóstolo Paulo ele consegue perceber que alguma coisa estava errada e que poderia vir a causar um grande problema. Às vezes, nós precisamos estar atentos diante de algumas orientações que nos surgem no meio do caminho. Esses estralos que surgem são importantes para que a gente possa evitar um grande problema. Eu lembro também de um texto lá em 2 Crônicas, capítulo 10, quando o rei Roboão ele vai tomar posse e aí vem todo o povo de Israel para conversar com ele e fala assim, olha, o seu pai governou e nos trouxe grande jugo, nos trouxe um grande peso. Então, queremos pedir para que você possa aliviar essa carga. E aí, Roboão vai buscar conselhos dos anciões. Os anciões falam assim, olha, faça diferente do que faz o seu pai. Reduza a carga, valorize essas pessoas e esse valor que elas vão perceber que você está tendo em relação a elas, vai fazer com que elas te sirvam com mais dedicação. No entanto, Roboão vai buscar conselhos dos mais jovens. E aí os mais jovens falaram assim, olha, responde para este povo que se o seu pai era rígido, você será ainda mais. Assim ele fez, respondeu para o povo e dizendo que iria de fato trazer um jugo muito maior. Bem, isso trouxe uma divisão no povo de Israel e aí é onde acontece a divisão das tribos, né? E aí as tribos passam a ter o povo do norte e do sul, divide-se 10 tribos e ficam 2 tribos sozinhas. Claro que existia uma palavra
já do Senhor em relação a essa situação de que iria haver essa divisão, de fato, mas o posicionamento de Roboão em buscar os conselhos, em buscar os conselhos e escolher os conselhos dos jovens. E o texto de Crônicas fala que ele busca os conselhos dos mais jovens, daqueles que ele andava, né, que ele costumava estar junto. Nós precisamos ter a capacidade de discernir no meio de tantos conselhos. Qual deles deve, de fato, fazer parte da nossa vida? Qual deles, de fato, nós podemos colocar em prática? Nós precisamos estar atentos às orientações que vão nos dando. Hoje, com a internet, como eu comecei falando, nós podemos buscar várias orientações. Então, as pessoas elas estão tendo acesso à internet e lá no canal que ela consegue acessar, ela busca as orientações. Com essas orientações, as pessoas elas buscam aquilo que elas desejam ouvir, aquilo que elas precisam, aquilo que elas querem. E isso precisa ter uma atenção, né? Porque aquilo que nós vamos receber, nós precisamos ter o cuidado de poder polir, de poder podar, para ver se de fato se encaixa para nós. Se nós falarmos sobre finanças e formos buscar isso, nós vamos encontrar várias informações. Agora, cabe a nós ter o cuidado de colher aquilo que nós precisamos, que de fato vai ser útil para a gente. Nós podemos lembrar dentro disso que um dos nomes que foi dado para Jesus, né? Nós vamos ver isso em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele fala que... Deixa eu pegar para a gente poder ler. Isaías 9, 6. E ele diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. E aí tem mais nomes que é atribuído a Jesus, entendendo de que nós podemos buscar os conselhos do Senhor. Nos nossos momentos de oração, nós precisamos colocar e apresentar para o Senhor. Este aí é infalível. Ele vai nos dar a orientação que de fato nós precisamos. Ainda que as orientações que o Senhor venha nos dar sejam contrárias ao que nós desejamos, se nós tivermos o cuidado de atender aquilo que o Senhor nos coloca, nos propõe, nós temos tudo para poder ser muito felizes diante das situações. Se Ele é maravilhoso conselheiro, nós podemos buscar do Senhor respostas para aquilo que nós desejamos. Nós podemos buscar do Senhor orientações. Além de nós termos o nosso cônjuge, nossos pais, um profissional que pode nos orientar, nós podemos também ter o Senhor, que está a nos responder, está a nos ouvir e pode nos orientar diante das situações. Agora, existe também uma advertência do Senhor em relação à busca dos conselhos. Quando nós lemos lá em Salmos capítulo 1, você pode ler junto comigo, Salmos capítulo 1, e é um texto muito conhecido, e ele fala, na minha Bíblia fala da seguinte forma: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a orientação do Senhor para a gente é ter a atenção de não buscar o conselho dos ímpios, daqueles que não temem ao Senhor, daqueles que não reconhecem o Senhor como Deus e não se submetem ao seu senhorio. Se nós formos falar sobre diversas coisas voltado para a área financeira, é impressionante como muitas coisas elas são contrárias à palavra do Senhor. E é estabelecida, a gente começa a perceber a avareza sendo manifestada de forma tão forte, porque há necessidade tão grande de poder chegar a 1 milhão. E é interessante porque as pessoas elas são atraídas quando tem essa frase nos vídeos, né? Como chegar ao seu primeiro milhão? Como você conseguir a maior renda durante a semana, em uma semana? Como você alcançar X valor em um mês?
tudo isso com mensagens e com respostas, que a gente fica até preocupado como isso de fato pode acontecer. Gera a curiosidade de fato de entender como alcançar. Bem, a palavra do Senhor vai nos trazer tantas orientações em relação a isso, e um deles me lembra agora que aquele que tenta ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Que nós viemos buscar os conselhos da palavra do Senhor, viemos distanciar da avareza. Nós não viemos estar presos a isso. E eu queria aproveitar nesse instante, e há ditados que falam a respeito de conselhos, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, mas nós entendemos hoje que conselhos é uma coisa boa. E compreendendo que a palavra do Senhor nos traz isso, a busca do conselho, eu queria trazer nessa noite algo para vocês. E eu gostaria, aquilo que eu já tenho falado desde o início das nossas ministrações. Se atente a organizar bem as suas finanças. Eu ainda tenho ouvido algumas pessoas que estão próximas de mim que falam que não têm uma planilha financeira. Eu quero te dar um conselho. Faça uma planilha financeira. Faça uma planilha de orçamento de quanto você gasta, do que você precisa. É um conselho. Porque dessa forma você vai saber de fato quanto você precisa por mês. Isso vai contribuir muito para que você possa estar mais organizado em relação à sua vida financeira. Isso vai contribuir muito para que você fuja das dívidas, fuja dos empréstimos, fuja das propagandas oferecendo milhares de coisas. Que nós possamos estar atentos a isso. E eu queria pedir também para que você pudesse buscar orientações de pessoas idôneas, pessoas que vão poder contribuir para que você possa ter crescimento. Bem, ainda que tenha algumas pessoas que elas não sejam profissionais de determinadas áreas, mas são pessoas coerentes, pessoas que estão com o pé no chão e que elas não se misturam com as coisas deste mundo, mas que estão atentas e antenadas com aquilo que a palavra do Senhor nos traz. Então, que nós possamos buscar conselhos, que possamos buscar conselhos das pessoas certas. Que neste dia você possa estar atento às palavras que o Senhor também te orienta, nos conselhos que o Senhor te dá. Amém? Pastor Cleverson.